Tem uma coisa muito curiosa acontecendo no mercado de tecnologia. Todo mundo falou muito da revolução da inteligência artificial, das possibilidades que a inteligência artificial abriam, as empresas gastando fortunas em projetos de inteligência artificial, mas as coisas estão mudando. Os produtos mágicos, eles não estão surgindo. E se você olha nos bastidores, se você conversa com os executivos, se você tem a oportunidade de trocar com essa galera, e eu tenho feito bastante isso, o que mais existe são protótipos que nunca saíram do piloto, que nunca conseguiram se provar no mundo real, assim. Projetos incríveis, ideias maravilhosas, que fazem lá apresentações de PowerPoint cheias de promessa e 6 meses depois está tudo engavetado. Isso é o que está acontecendo com boa parte dos projetos de IA. Isso não está acontecendo só em startup que queria fazer alguma coisa diferente, isso está acontecendo em grandes empresas, médias empresas, que entraram empolgados nesse mercado. O motivo ele não é técnico, estritamente. Não é porque a tecnologia não funciona somente em alguns casos, né? É porque o jeito em que as pessoas estão fazendo o projeto tá errado. Eu quero estruturar essa conversa aqui com você porque a gente vive, né, ainda a febre dos projetos, que sejam projetos com inteligência artificial ou não, mas o hype nos últimos meses tem sido sobre a inteligência artificial, né, nos últimos 2 anos aí, que são os projetos sem propósito. Eu gosto de dizer que são projetos sem dono, assim, ou projetos que não têm destino. Nasce uma ideia bonita, geralmente por alguém que viu alguma coisa num concorrente, ou alguém de uma diretoria que decidiu fazer por conta própria alguma coisa, ouviu falar sobre IA generativa, ficou pensando numa ideia, ou até pediu ao chat GPT para dar ideia de projeto, e aí mandou o time fazer alguma coisa com aquilo ali. O pessoal monta, sei lá, um chatbot interno, um assistente para tirar dúvida, um resumo de e-mail com inteligência artificial, algum projeto alternativo assim que é bonito na demonstração, ele impressiona na reunião, na hora que está se apresentando faz sentido, mas o projeto não tem nenhuma métrica, o projeto não tem nenhum indicador de sucesso, o projeto não tem nenhum ROI estabelecido. E aí, naturalmente, quando o orçamento aperta, ou quando a gente precisa decidir o que vai manter ou não vai manter, esse é o primeiro projeto que morre. Porque ninguém sabe justificar porque que aquele projeto ali existe. Aquele projeto não está dando lucro, aquele projeto não está gerando economia, aquele projeto não tem nenhum ativo financeiro atrelado àquilo ali. E aí ele acaba morrendo. Toda empresa que deu certo fazendo projetos com inteligência artificial começou a pensar os projetos de uma forma diferente. Começou a pensar de uma forma pensando no problema certo e não querendo usar tecnologia. E assim, isso não é só para grande empresa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num time de inovação em que a gente tinha um problema para resolver e o time, muito bom tecnicamente, queria usar uma tecnologia específica para fazer um app. A gente queria usar uma tecnologia de desenvolvimento ali híbrida para fazer o app para o iOS e para o Android ao mesmo tempo. A gente já tinha estudado, já tinha feito um protótipo com aquela tecnologia e decidiu implementar a tecnologia para resolver o problema. E no fim das contas ninguém baixou o app, porque era uma complicação a mais. Era só uma notificação que a gente precisava mandar pelo WhatsApp e estava tudo resolvido. A gente passou alguns meses ali levantando um requisito, a gente passou alguns meses
testando, a gente fez alguns ciclos de desenvolvimento desconectado do cliente. E aí, lógico, o projeto não deu certo. E usando o IA ou usando qualquer nova tecnologia, sim, o buraco é bem mais embaixo. Além de não ter métrica, né, tem um segundo ponto que eu vejo bem de perto, assim, são os dados que a gente usa. Porque todo mundo usou aquela frase que é até um pouco idiota, assim, que os dados são o novo petróleo. Mas na prática, o que as empresas têm é, sei lá, lama. São planilhas desatualizadas, são sistemas que não se falam, são bases duplicadas, informação espalhada em 50 lugares diferentes. E aí, quando você tenta fazer um modelo de IA aprender com isso, cara, ele aprende errado, porque ele aprende com a base de dados de treinamento dele, né? E aí, naturalmente, o resultado é que o modelo vai te dar uma resposta, né? A IA vai te dar uma resposta, mas geralmente uma resposta inútil. Porque ela vem de uma premissa, né? E a IA vai parecer inteligente, ela vai parecer sofisticada, ela vai dar uma resposta lá, mas que é uma resposta que está completamente desatrelada da realidade. E aí as empresas esquecem, assim, que não é que a inteligência artificial ela é boa ou ruim em te dar a resposta quando tem uma camada anterior, que é a camada de treinamento, né? Tem a camada de dados. E arrumar esses dados dá trabalho. Eles estão bagunçados porque dá trabalho, todo mundo sabe disso. É chato, é demorado, é caro. Você precisa dedicar um time ali. E o limite da entrega da inteligência artificial, né, é a capacidade da qualidade dos dados. E tem um terceiro motivo ainda, que é o salto de você fazer um protótipo, testar ali internamente e transformar aquilo em produto, jogar aquilo para produção. Porque fazer os testes da IA num ambiente controlado é fácil. Eu vi um caso bem específico, assim, que era de chatbot. E aí, o time desenvolvendo fazia uma pergunta, a IA respondia. Fazia outra pergunta, a IA respondia. Assim que botaram em produção, os primeiros usuários não faziam essa dinâmica. Eles chegavam já fazendo 5 perguntas. Chegavam já fazendo uma reclamação gigante e 3 perguntas no meio. A IA pegava a última pergunta e respondia. E ignorava todo o resto. Naturalmente, o projeto não deu certo. Ele gerou mais reclamações, gerou mais problema do que resolveu o que queriam que resolvesse, né? E aí, o ambiente controlado ele é muito fácil para você testar. Quando você bota de verdade, quando você bota na mão do usuário, né? E os profissionais de QA são ótimos para fazer alguns testes disso, mas nada sobrevive ao teste do usuário de verdade. Quando você tem que fazer integração, ela pode dar erro, ou ela pode ter alguma lentidão. Quando você quer mandar dado para RP, cara, as coisas podem mudar. A gente ainda fala de todas as camadas de segurança, a gente ainda fala de autenticação, auditoria, LGPD, tem um monte de coisa que quando vai para produção precisa ser analisado, que na hora de fazer um projetinho, de fazer um protótipo é lindo. Mas na hora de ir para produção, muita coisa quebra, muita coisa aumenta a complexidade num nível não escalável. O time técnico ele é capaz de fazer algo incrível como protótipo, mas isso virar realidade precisa conversar com o resto da empresa. E aí é um outro momento onde eu vejo os projetos caírem, quebrarem muito e não conseguirem avançar. É quando precisa dessa integração de verdade, assim, né? Quando a IA, quando o protótipo ele não se conecta com o produto ou ele não se conecta com o mundo real. E o quarto item que eu queria falar, que são as pessoas, não só os usuários, né?
Mas vamos classificar as pessoas como um grupo completo. Porque quando tudo funciona, tudo que eu falei anteriormente, né? Passar isso para produção, os dados, o projeto ter propósito. Quando tudo isso funciona, ainda existe um muro, que é o muro da confiança, né? É muito diferente alguém estar sendo atendido por um ser humano ou alguém estar sendo atendido por uma inteligência artificial. E a verdade é que pouca gente do mercado de tecnologia sabe como uma IA funciona. Dos outros mercados, muito menos. Então, o medo de errar e o medo da IA substituir as coisas ou fazer alguma coisa errada existem e são gigantes e geram esses muros, né, que são muito difíceis de ser ultrapassados. Então o projeto vem da área de tecnologia, usando IA com uma super ideia, mas ele para nas outras áreas da empresa antes de conseguir ver a luz do mundo, né? Ou, quando ele vê a luz do mundo, os clientes não confiam numa resposta dada por inteligência artificial. Desde o medo de ser substituído até o medo da resposta estar errada. Essa confiança, né? Ela é difícil de ser construída. Porque se a gente pensa assim, as empresas, elas estão tratando a IA como, em muitos casos, o oráculo. E eu já falei isso várias vezes aqui, né? Quando você entrega para o teu cliente a IA, que é o oráculo, ele meio que não precisa mais de você. Os casos onde eu vi onde isso costuma dar certo é quando a IA é um parceiro para chegar ao resultado final da entrega, né? E não uma ameaça para o que está sendo feito. E para a gente agrupar isso aqui, o fracasso dos projetos de inteligência artificial não é por falta de tecnologia ou de time técnico. É por falta de fundamento. Eu falei do fundamento do começar com o problema certo. Eu falei do fundamento do ter os dados de qualidade, né? Dados limpos, dados utilizáveis. A integração com o resto da empresa, né? Desde o dia 1, para que tudo seja construído e não pare em alguma área antes de ir para a produção. E como que vai ser pensada a estruturação de passar a confiança para aquela solução de inteligência artificial. Sem isso, é só um deslumbre. É só para falar que está fazendo alguma coisa, para publicar no LinkedIn que a empresa está usando. Se a gente está falando de projeto de verdade, né, com times de tecnologia de verdade, com desenvolvedores, a gente está falando sobre disciplina ali. A gente está falando sobre entregar o básico, testar, continuar evoluindo gradativamente. Quem quer fazer evento para lançar projeto usando IA, geralmente falhou em algum desses princípios. Geralmente está pulando alguma etapa e aí você pode apostar que o projeto vai morrer, que não vai ter continuidade. E isso conecta muito com o que eu já falei aqui sobre vibe coding. Todo mundo dizia que o vibe coding ia revolucionar o desenvolvimento, e aí quando chegou na hora de colocar a produção, o castelo caiu. Todos os problemas técnicos de segurança, de código ruim, de dados vazando, aconteceram assim. O problema é o mesmo. É o hype sem a estrutura, sem os fundamentos. E aí, lógico, projetos que não têm fundamentos, eles vão morrer inevitavelmente. Eu falei do vibe coding, né? E tem um vídeo que eu vou deixar aqui, que você pode continuar assistindo e continuar nessa conversa, onde eu falo sobre o fim do vibe coding. E se você está trabalhando em algum projeto usando IA hoje e está vendo que esse projeto não vai avançar,
comenta aqui embaixo. Ou até, se você já trabalhou em algum projeto para implementar em AI alguma coisa, esse projeto deu certo ou não deu certo. Eu quero saber essa história. Então manda aqui embaixo nos comentários pra gente continuar conversando. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.